A família Diop, originária do Senegal, decidiu deixar o seu país natal há 10 anos para se estabelecer na Bélgica. Foi uma escolha difícil, mas procuravam melhores oportunidades e uma vida mais estável para sua única filha, Aissatou, que na altura tinha apenas 12 anos. Aissatou, determinada a ter sucesso e a honrar os sacrifícios dos pais, desde muito cedo demonstrou forte motivação e determinação. Aos 18 anos, ela encontrou trabalho em uma empresa de vendas de automóveis. Sua perseverança e ética de trabalho exemplar rapidamente conquistaram o respeito de seus colegas e superiores. Trabalhando inicialmente como assistente administrativo, Aissatou foi particularmente atenta aos detalhes e sempre procurou aprender mais sobre a profissão. Todos os dias ela observava os vendedores, ouvia seus conselhos e memorizava as características dos diferentes modelos de automóveis. Graças à sua dedicação, ela gradualmente subiu na hierarquia corporativa. Paralelamente, continuou os estudos em regime noturno, visando obter o diploma em gestão empresarial. Seus dias eram longos e cansativos, mas ela nunca reclamava. Seus pais, orgulhosos de seu progresso, apoiaram-na de todo o coração. Eles sabiam que a decisão de deixar o Senegal era o melhor para a filha. Certo dia, a empresa realizou um concurso interno para promover um funcionário ao cargo de gerente de vendas. Aissatou, embora jovem e ainda nova na área, decidiu tentar a sorte. Ela apresentou um plano inovador para aumentar as vendas e melhorar a satisfação do cliente. Seu projeto impressionou o júri por sua clareza e realismo. Para grande surpresa de alguns dos seus colegas, Aissatou venceu a competição. Sua promoção marcou uma virada em sua carreira. Para comemorar este importante marco na sua vida profissional, Aissatou decidiu presentear-se com um lindo traje para o seu primeiro dia como gerente de vendas. Ela foi a uma loja de roupas de luxo em Bruxelas, ansiosa por encontrar algo especial que refletisse a sua nova posição. Ao entrar na loja, ela ficou imediatamente impressionada com a elegância do local. Modelos vestidas com trajes sofisticados deram-lhe uma visão do mundo da alta costura. No entanto, assim que ela passou pela porta, a gerente, uma mulher alta e branca de cerca de 40 anos, começou a encará-la atentamente. O olhar insistente do segurança só acentuou seu desconforto. Aissatou sentiu-se desconfortável sob o escrutínio do gerente e do segurança. Apesar da apreensão, ela decidiu não se intimidar e continuou a percorrer as prateleiras, admirando as lindas peças expostas. Porém, a atitude do gestor não mudou. Ela seguiu de perto, parecendo duvidar de suas intenções. Após vários minutos desta vigilância opressiva, Aissatou caminhou em direção a um vestido elegante, perfeito para o seu primeiro dia de trabalho. Voltando-se para o gerente para pedir para experimentar o vestido, ela notou uma expressão de desconfiança em seu rosto. "Posso experimentar este vestido, por favor?" Aissatou perguntou educadamente. O gerente hesitou por um momento antes de responder bruscamente. "Tem certeza de que pode pagar?" Aissatou, embora magoado com esta observação, respondeu calmamente: "Sim, tenho certeza." O gerente, visivelmente chateado com a confiança de Aissatou, apontou para o provador com um gesto brusco. Assim que Aissatou entrou na cabana, o gerente olhou furtivamente ao seu redor. Depois, com determinação tortuosa, foi até uma vitrine e pegou um colar no valor de 10.000 euros. Sem perder tempo, foi até a bolsa de Aissatou, que permanecia perto da cabana, e nela enfiou discretamente a joia preciosa. Aissatou, concentrada em experimentar o vestido, não suspeitou de nada. Ela saiu da cabana alguns minutos depois, brilhando com sua nova roupa. O gerente, agora com um sorriso forçado, cumprimentou-o com um olhar aparentemente de aprovação. "Este vestido combina muito bem com você", ela disse com uma voz melosa. "Você quer comprar?" "Sim, aceito", respondeu Aissatou, feliz com a sua escolha, apesar do comportamento desagradável do gerente. Aissatou caminhou em direção à caixa registradora com um sorriso radiante, encantada com sua compra. Ela não tinha ideia do que acabará de acontecer. O colar havia sido colocado discretamente em sua bolsa e ela não sabia que agora estava envolvida em uma situação delicada. No caixa, ela pagou o vestido com cartão de crédito e a vendedora, sem ser solicitada, embalou cuidadosamente a peça. A gerente, ainda ao fundo, observava a cena com olhar satisfeito, como se já tivesse planejado cada detalhe do que viria a seguir. Aissatou agradeceu à vendedora, pegou na mala e dirigiu-se para a saída. Ela mal havia cruzado a soleira da loja quando um alarme disparou de repente, criando confusão imediata. O barulho estridente ecoou pela loja, atraindo a atenção de clientes e transeuntes. O gerente correu em direção a Aissatou com ar acusatório, enquanto o segurança se interpôs no caminho da jovem.
Senhora, sinto muito, mas parece haver um problema com sua bolsa, disse o segurança em tom autoritário. Aisatou, em pânico e confusa, olhou em volta, a atenção aumentando. Eu não entendo. O que está acontecendo? Ela perguntou, tentando manter a calma apesar da situação estressante. O gerente, fingindo estar preocupado, acrescentou. Parece que você disparou o alarme. Precisamos despachar sua bagagem. Aisatou, com o coração palpitante, abriu a bolsa sob o olhar atento dos demais clientes. O segurança, com precisão profissional, revistou a bolsa e descobriu o colar no valor de 10.000 euros. Seu olhar ficou mais duro ao se dirigir a Aisatou. Sinto muito, mas parece que este colar está na sua bolsa. Você precisa nos explicar como ele foi parar lá. Aisatou, atordoada, gaguejou. Este colar não é meu. Não tenho ideia de como foi parar na minha bolsa. Vim aqui comprar um vestido, só isso. O gerente, fingindo preocupação, voltou-se para os clientes que começavam a murmurar. Acho que houve um mal-entendido, disse ela estridentemente. Mas temos que seguir o procedimento. Chamaremos a polícia para resolver este assunto. Naquele momento, Aisatou sentiu o peso do mundo sobre os seus ombros. Ela sabia que precisava permanecer calma e cooperativa, mas o medo e a humilhação eram palpáveis. Ela tentou explicar sua versão dos fatos, mas a dúvida já havia sido semeada entre as testemunhas. Assim que Aisatou terminou de contar a sua história, os agentes da polícia pediram-lhe que os acompanhasse até a esquadra para uma investigação mais aprofundada. Apesar do estresse e da ansiedade, ela seguiu as instruções, esperando que a verdade fosse revelada rapidamente. Ao chegar à esquadra, Aisatou foi encaminhado para uma sala de interrogatório austera e sóbria. As paredes eram brancas e a sala estava equipada com uma mesa de metal e cadeiras rígidas. Um espelho unilateral permitiu que os investigadores observassem a cena de outra sala. Um dos policiais, um homem de cabelos grisalhos e olhar severo, apresentou-se como Inspetor Martin. Olá, senhorita Diop. Sou o Inspetor Martin. Agora precisamos esclarecer esta situação. Por favor, sente-se. Aisatou sentou-se na cadeira em frente ao inspetor, com o coração acelerado. O Inspetor Martin, sentado do outro lado da mesa, abriu uma pasta e começou a fazer perguntas com precisão clínica. Você pode me descrever em detalhes o que aconteceu na loja? Como você descobriu o colar na sua bolsa? Ele perguntou com uma voz profissional. Aisatou respirou fundo antes de responder. Fui até a loja comprar um vestido. O gerente me olhou com muita insistência enquanto eu olhava as roupas. Pedi para experimentar um vestido e depois de experimentar paguei com meu cartão, peguei minha bolsa e deixei a loja. O alarme disparou logo depois que saí da loja. O inspetor assentiu, tomando notas. Eu entendo. Você notou algo estranho ou suspeito antes do alarme disparar? Aisatou balançou a cabeça. Não, nada em particular. Eu só estava preocupado porque o técnico parecia estar me observando de perto. O inspetor Martin continuou a anotar as respostas de Aisatou com concentração profissional. Depois de terminar as perguntas, levantou-se, olhou para Aisatou com um misto de compaixão e rigor e dirigiu-se a ela. Senhorita Diop, dada a gravidade da situação e o valor do imóvel em questão, infelizmente temos que mantê-la detida enquanto continuamos nossa investigação. Você entende que este é o procedimento padrão em tais casos. O coração de Aisatou afundou ao ouvir estas palavras. Ela esperava uma resolução rápida, mas agora se encontrava em uma situação ainda mais delicada. Mas por quê? Já expliquei minha versão dos fatos. Eu sou inocente. Ela protestou com a voz trêmula. O inspetor Martin, embora compreensivo, permaneceu firme. Entendo que isso possa ser difícil, mas por enquanto temos que seguir o procedimento. Você será colocado em uma cela temporária até que tenhamos esclarecido todos os aspectos deste assunto. 2 policiais escoltaram Aisatou pelos corredores da delegacia até uma cela temporária. A cela era pequena, com paredes acinzentadas e uma luz fluorescente ofuscante. Um beliche simples e uma pequena pia eram os únicos móveis presentes. Aisatou entrou na cela, sentindo uma onda de desespero tomar conta dela. Uma vez lá dentro, os policiais trancaram a porta atrás dela. Aisatou sentou-se no beliche, tentando organizar os pensamentos. A solidão e a ansiedade eram avassaladoras. Ela se lembrou das palavras reconfortantes do pai e do incentivo dos amigos, e encontrou conforto no apoio deles. Aisatou estava lutando contra a ansiedade e a solidão quando ouviu vozes vindas de fora de sua cela. Vozes familiares, cheias de dor e desespero. Ela deu um pulo, a cabeça voltada para a porta, tentando discernir as palavras entre os sons de passos e vozes. Quero falar com minha filha. Temos que vê-la. Ela ouviu a voz da mãe trêmula e emocionada.
Acalme-se, senhora. Entendemos que isso é difícil, mas você não pode entrar agora, respondeu um policial com voz firme mas empática. Aissatou, com a garganta apertada, aproximou-se da porta com o coração partido ao ouvir a angústia dos pais. Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ela tentava manter a calma, embora se sentisse impotente e perdida. Ela pressionou o ouvido contra a porta, esperando ouvir as vozes familiares de seus pais com mais clareza. Seu pai, com a voz cheia de frustração, acrescentou: precisamos saber se ela está bem. Estamos muito preocupados com ela. As vozes de seus pais, cheias de dor e preocupação, ecoaram no corredor. Aissatou ficou emocionada, sentindo-se impotente diante do sofrimento. Ela fechou os olhos por um momento, tentando se acalmar para não entrar em pânico. O inspetor Martin, ao ouvir a comoção lá fora, entrou no corredor. Ele olhou para Aissatou e depois dirigiu-se à porta para falar com os pais. Eu entendo que você está chateado. Estamos fazendo todo o possível para resolver esta situação. O policial, vendo a angústia dos pais de Aissatou, decidiu fazer um acordo. Podemos permitir que você veja sua filha, mas apenas por alguns minutos e sob supervisão. Precisamos ter certeza de que isso não atrapalhará a investigação. Aissatou ouviu os passos dos agentes se aproximando e pouco depois a porta de sua cela se abriu. Seus pais entraram com os rostos marcados pelo cansaço e pela ansiedade. A visão dos seus pais com lágrimas nos olhos derreteu o coração de Aissatou. Ela correu até eles e os abraçou, oferecendo-lhes um momento de conforto durante esta difícil provação. Minha querida, como você está? Perguntou a mãe com os olhos cheios de lágrimas. Estou bem, mãe. Garanto-lhe que não fiz nada de errado. É tudo um mal-entendido, respondeu Aissatou com a voz trêmula. Seu pai colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Acreditamos em você, Aissatou. Sabemos que você é inocente. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-lo a sair desta situação. O inspetor Martin, respeitando o compromisso, deu-lhes alguns minutos para conversar antes de convidá-los a sair da sala. Aissatou, embora confortada pela presença dos pais, sabia que o caminho para resolver este assunto seria longo e repleto de armadilhas. Minutos se passaram e os pais, com os olhos cheios de lágrimas, foram escoltados para fora da delegacia. Antes de partir, deixaram palavras de encorajamento a Aissatou. Fique forte, meu querido. Estamos com você. A porta fechou-se atrás deles, deixando Aissatou novamente sozinha na cela. Mas desta vez ela se sentiu um pouco menos perdida, impulsionada pelo apoio e amor dos pais. Ela fechou os olhos, tentando aproveitar essa energia positiva para enfrentar o resto de sua provação com coragem e determinação. Ao sair da esquadra, os pais de Aissatou dirigiram-se imediatamente para o carro, determinados a encontrar uma solução para libertar a filha. O pai, preocupado mas decidido, começou a fazer telefonemas. Ele contatou vários advogados, pedindo conselhos e procurando aquele que melhor pudesse ajudá-los. Após inúmeras ligações, finalmente conseguiram uma consulta com Maitre Leroy, advogado conhecido por sua competência e experiência em casos semelhantes. Eles rapidamente seguiram para o escritório do advogado, esperando que ele pudesse fornecer esclarecimentos e uma estratégia eficaz para tirar Aissatou desta situação. Ao chegarem ao escritório, foram recebidos por uma assistente que os levou diretamente ao escritório do Maitre Leroy. O advogado, um homem de cerca de 50 anos, olhar penetrante e atitude tranquilizadora, convidou-os a sentar-se. Senhor e senhora Diop, tomei conhecimento da sua situação. Conte-me detalhadamente o que aconteceu e veremos o que podemos fazer por sua filha. Os pais de Aissatou explicaram todo o caso, desde a acusação de roubo até a detenção da filha na esquadra. Maitre Leroy ouviu atentamente, tomando notas e fazendo perguntas específicas. É crucial recolher provas da sua inocência, declarou finalmente. Vou pedir para ver as imagens do CCTV da loja e falar com as testemunhas que estiveram lá naquele dia. Após uma longa discussão, Maitre Leroy explicou-lhes os seus honorários e os custos necessários para a realização da investigação e da defesa. O custo total foi de 7.000 euros. Sei que é muito dinheiro, disse ele, mas garanto-lhe que farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que a sua filha seja libertada. Os pais de Aissatou entreolharam-se, ponderando a decisão. Faremos o que for necessário, disse finalmente o pai. Vamos encontrar o dinheiro. Libertar a nossa filha é a prioridade. Saíram da empresa com novas esperanças, embora conscientes do desafio financeiro que os aguardava. Assim que voltaram para casa, começaram a arrecadar os fundos necessários. Eles contataram amigos e familiares em busca de ajuda e organizaram uma campanha para arrecadar o dinheiro desaparecido.
Entretanto, Maître Leroy iniciou a sua investigação, solicitando acesso a vídeos de vigilância e interrogando testemunhas. Sua determinação e experiência começaram a dar frutos. Rapidamente descobriu inconsistências no depoimento do gerente da loja e elementos que poderiam provar a inocência de Aissatou. Poucos dias depois, Maître Leroy organizou uma reunião com os pais de Aissatou para lhes apresentar o andamento da investigação. Temos coisas boas a nosso favor, disse ele com um sorriso confiante. Ainda há trabalho a ser feito, mas estou otimista de que sua filha será libertada. Os dias seguintes foram repletos de tensão e esperança para a família de Aissatou. Maître Leroy continuou seu trabalho árduo, verificando cada detalhe e compilando as provas necessárias para provar a inocência de seu cliente. Finalmente, após semanas de preparação, teve lugar a audiência para a libertação de Aissatou. No tribunal, Maître Leroy apresentou seus argumentos de forma eloquente, destacando as inconsistências no depoimento do gerente e mostrando os vídeos de vigilância que exoneraram Aissatou. O juiz, após analisar as provas e ouvir os depoimentos, tomou uma decisão rápida. Senhorita Diop, está claro que você foi acusada injustamente. Você está livre para sair, declarou o juiz, batendo o martelo para encerrar a audiência. Aissatou sentiu um peso enorme ser retirado de seus ombros. Com lágrimas nos olhos, ela se voltou para Mestre Leroy, expressando sua gratidão. Obrigado, mestre. Muito obrigado por tudo que você fez. Saindo do tribunal, Aissatou viu seus pais esperando por ela impacientemente. Eles correram até ela, abraçando-a calorosamente. Minha querida, você está livre! Exclamou a mãe com os olhos cheios de lágrimas de alegria. Sim, mãe. Obrigada pelo seu apoio, respondeu Aissatou com a voz emocionada. Os pais de Aissatou, aliviados e felizes, chamaram um táxi para voltar para casa. No caminho, discutiram a provação que acabaram de passar e a gratidão que sentiam pelo mestre Leroy. Aissatou, sentada entre os pais, sentiu o amor e o apoio que a rodeavam. Quando finalmente chegaram a casa, Aissatou sentiu uma onda de alívio e segurança. Vamos superar isso juntos, disse seu pai com determinação. E faremos tudo o que for necessário para garantir que esta injustiça nunca mais aconteça. Esta experiência fortaleceu os laços familiares e mostrou a força da unidade e do amor. Aissatou, embora marcada por esta provação, sabia que poderia contar com os seus pais e com o sistema de justiça para defender a sua inocência e a sua dignidade. Na manhã seguinte, apesar do medo e da vergonha que a assaltavam, Aissatou tomou uma decisão corajosa, regressaria à empresa onde trabalhava. Ela sabia que fugir só iria piorar os seus sentimentos de vulnerabilidade e injustiça. A melhor maneira de virar a página era retomar a vida de onde parou, com a cabeça erguida. Aissatou preparou-se com cuidado, escolhendo uma roupa que lhe desse confiança. Os seus pais, conscientes da importância deste dia, encorajaram-no com palavras de conforto. Seja forte, minha filha. Você não fez nada de errado. Você tem todo o nosso apoio, disse o pai, beijando sua testa. Ao chegar à empresa, Aissatou sentiu uma onda de ansiedade. Ela sabia que rumores circulavam e que alguns de seus colegas poderiam olhar para ela de forma diferente. Mas ela respirou fundo e abriu a porta do prédio, determinada a enfrentar o dia com coragem. Enquanto caminhava pelo corredor, ela notou os olhares curiosos e os murmúrios dos funcionários. Mas Aissatou manteve a cabeça erguida, recusando-se a ser intimidada. Ela se dirigiu ao seu escritório, cumprimentando educadamente seus colegas ao longo do caminho. Ela mal havia colocado a bolsa na mesa quando seu superior, Sr. Lefebvre, veio recebê-la. Aissatou, posso falar com você um momento em meu escritório? Ele perguntou em tom neutro. Aissatou assentiu e seguiu. Uma vez no escritório, o Sr. Lefebvre olhou para ela seriamente. Aissatou, quero dizer-lhe que estamos aliviados porque a verdade foi finalmente restaurada. Sabemos que você passou por algo difícil, mas preciso te contar uma coisa. Aissatou sentiu o coração apertar. Sim, Sr. Lefebvre. Decidimos mantê-lo na empresa como auxiliar administrativo. Porém, devido aos acontecimentos recentes, tivemos que ceder o cargo de gerente de vendas, que você conquistou no concurso, para outra pessoa. Rebeca agora ocupa esse cargo. Aissatou sentiu uma onda de decepção tomar conta dela. Ela havia trabalhado muito para essa promoção e a ideia de perdê-la era difícil de aceitar. Mas ela também entendeu que a empresa tinha que tomar decisões para o seu funcionamento. Eu entendo, ela finalmente respondeu, tentando esconder sua tristeza. Estou grato por poder continuar trabalhando aqui. Monsieur Lefebvre assentiu, consciente da decepção de Aissatou. Sabemos que você tem muito talento e potencial. Continue trabalhando duro e as oportunidades se apresentarão novamente.
Aisatou saiu do gabinete do seu superior com a cabeça cheia de pensamentos. Ela sabia que não seria fácil, mas estava determinada a provar o seu valor e reconquistar a confiança dos seus colegas e superiores. Durante semanas, Aisatou adaptou-se à sua nova posição como assistente administrativa, embora a decepção de perder a sua promoção continuasse a assombrá-la. Todos os dias ela realizava suas tarefas com diligência, esperando que seu trabalho árduo acabasse valendo a pena. Certa manhã, enquanto fazia uma pausa na sala de descanso, ela notou Elise, a faxineira, olhando para ela com tristeza. Aisatou notou muitas vezes os olhares de compaixão de Elise, mas naquele dia algo parecia diferente. Os olhos de Elise estavam vermelhos e inchados, como se ela tivesse chorado. Aisatou aproximou-se dela gentilmente. Elisa, você está bem? Ela perguntou preocupada. Elise hesitou por um momento, depois respirou fundo. Aisatou, preciso lhe contar uma coisa importante. Ouvi algo que pode mudar tudo para você. Intrigada, Aisatou encorajou-a a continuar. Vá em frente, estou ouvindo. Elise olhou para baixo, visivelmente nervosa. Um dia, enquanto limpava o escritório de Rebecca, ouviu uma mensagem de voz que ela estava enviando para o gerente de uma loja de roupas. Rebecca estava conversando com esse gerente, que aparentemente é membro da família dela. Ela disse que você iria visitar esta loja em busca de uma roupa bonita para o seu primeiro dia de trabalho. Rebecca pediu que ele te acusasse de roubo para que você perdesse a promoção e ela pudesse ocupar o seu lugar. Ela até prometeu dar-lhe 5.000 euros se conseguisse fazê-lo. As palavras de Elise ressoaram na cabeça de Aisatou como o estrondo de um trovão. Ela sentiu uma mistura de raiva e traição crescer dentro dela. Você tem certeza do que ouviu? Ela perguntou, tentando controlar suas emoções. Sim, tenho certeza, respondeu Elise com confiança. Hesitei em te contar porque tinha medo das repercussões, mas não poderia continuar vendo você sofrer por algo que não fez. Aisatou demorou alguns momentos para digerir esta revelação. Ela sabia que essa informação poderia mudar o jogo, mas precisava proceder com cautela. Obrigado, Eliseu. Obrigado por me dizer a verdade. Vou pensar na melhor forma de lidar com esta situação. Ao voltar para casa naquela noite, Aisatou ficou chateada com as revelações de Elise. Seus pais, Messier e Madame Diop, estavam sentados na sala conversando pacificamente quando ela entrou. Eles olharam para cima, seus rostos se iluminaram de alegria ao vê-la, mas essa alegria desapareceu rapidamente quando notaram sua expressão atormentada. Aisatou, o que há de errado? Perguntou a mãe, largando o livro e levantando-se para cumprimentá-lo. Aisatou sentou-se entre os pais, tentando controlar as emoções. Mãe, pai, tenho algo importante para lhe contar. Elise, a faxineira do meu trabalho, me revelou hoje algo que pode mudar tudo. Seu pai, Messier Diop, franziu a testa, a preocupação estampada em seu rosto. O que ela disse a você? Aisatou respirou fundo e contou tudo aos pais. A mensagem de voz de Rebecca, o pedido ao gerente da loja para acusá-la de roubo e a promessa de 5.000 euros em troca da falsa acusação. Enquanto ela falava, seus pais ouviam com atenção cada vez maior, suas feições endurecendo de raiva e indignação. Como Rebecca pôde fazer uma coisa dessas? O exclamou sua mãe. Ela deveria ser sua amiga. Aisatou assentiu com lágrimas nos olhos. Eu me sinto tão traída, mãe. Mas agora sei que tenho que agir. Vou reunir provas para confrontar a Rebecca e esclarecer as coisas. Messier Diop pegou a mão da filha, apertando-a com firmeza. Você é corajosa, minha filha. Nós vamos ajudá-lo a superar essa provação. Juntos encontraremos uma maneira de provar sua inocência. Enquanto Aisatou recuperava da revelação, os seus pais tomaram uma decisão crucial para ajudá-la a lidar com a situação. Messier Diop contactou imediatamente Maitre Leroy, o advogado que já tinha apoiado Aisatou, para explicar o novo rumo dos acontecimentos e pedir ajuda nesta nova etapa da sua luta pela verdade. Maitre Leroy, levando muito a sério as novas revelações, decidiu prestar queixa contra o gerente da loja de roupas de luxo que estava envolvido na trama orquestrada por Rebecca. Segundo informações prestadas por Elise, este gestor terá recebido 5.000 euros para acusar falsamente Aisatou de roubo. Chegou finalmente o dia do julgamento contra o gerente da loja de roupas de luxo. A atmosfera na sala do tribunal estava carregada de tensão palpável enquanto as partes se preparavam para enfrentar este passo crucial. Quando a gestora foi chamada para depor, ela adotou uma atitude defensiva. Com uma expressão falsamente perplexa, afirmou veementemente que nada sabia sobre as acusações contra Aisatou. Nunca ouvi falar de tal transação, disse ela com a voz trêmula, mas firme.
Nunca recebi dinheiro da Rebeca para acusar falsamente alguém. Eu não entendo o que está acontecendo. Os investigadores, após ouvirem os argumentos de ambas as partes, solicitaram acesso ao telefone do gestor para realizar uma investigação mais aprofundada. Maitre Leroy apoiou o pedido, sublinhando que o exame do telefone poderia fornecer provas adicionais e confirmar a veracidade das acusações. Os investigadores, portanto, tomaram posse do telefone do gerente e o colocaram sob custódia policial para uma investigação de 2 dias. Este processo teve como objetivo analisar mensagens, ligações e quaisquer outros elementos relevantes que pudessem corroborar ou refutar as acusações. Durante esses 2 dias, a tensão aumentou ainda mais. Aissatou, embora preocupada com o resultado da investigação, permaneceu determinada em que a justiça fosse feita. Seus pais e mestre Leroy estiveram ao seu lado, prontos para apoiar cada etapa do processo. Eventualmente, após um exame cuidadoso, os investigadores descobriram evidências importantes no telefone do gerente. As trocas de mensagens e gravações de chamadas revelaram conversas entre o gestor e Rebeca, confirmando o pedido de falsa acusação bem como o recebimento dos 5.000 euros. Essas descobertas contundentes foram apresentadas ao tribunal, e o gerente não pôde mais negar sua cumplicidade na trama. O tribunal, tendo em conta as provas irrefutáveis, proferiu o seu veredicto. O gestor foi considerado culpado de cumplicidade na conspiração para acusar falsamente Aissatou, bem como de corrupção. Ela foi condenada a uma pena de prisão e a pagar danos significativos a Aissatou como compensação pelos danos sofridos. Depois disso, a prisão de Rebeca na empresa marcou uma virada neste tumultuado caso. Rebeca empalideceu ao ouvir essas palavras e um murmúrio de surpresa percorreu os escritórios. Alguns funcionários trocaram olhares chocados, outros olharam para Aissatou com expressões de apoio silencioso. Aissatou, embora preocupada, manteve-se digna, sabendo que a verdade tinha sido finalmente revelada. Os investigadores escoltaram Rebeca para fora do negócio. A cena foi marcada pela tensão, mas também por um sentimento de justiça que começava a ser sentido. Ao passar pelos colegas, Rebeca evitou olhares e manteve a cabeça baixa, consciente do peso da sua situação. Feita a prisão, Aissatou regressou ao seu escritório, com o coração ainda pesado, mas aliviado. Seus colegas, vendo sua calma e força, começaram a encorajá-lo. Vários deles vieram vê-la para expressar o seu apoio e desculpas, percebendo a gravidade da injustiça que ela havia sofrido. No dia seguinte à prisão de Rebeca, o clima dentro da empresa estava repleto de boatos e especulações. Os funcionários ainda estavam em choque, mas um raio de esperança começava a brilhar para Aissatou, que finalmente conseguiu virar a página desta difícil provação. Enquanto ela se recuperava deste dia decisivo, o Sr. Lefebvre, seu superior, pediu para falar com ela em seu escritório. Aissatou, com os nervos ainda à flor da pele, dirigiu-se ao escritório do Sr. Lefebvre com certa apreensão. Ao entrar no escritório, Aissatou viu Monsieur Lefebvre, sentado atrás de sua mesa com uma expressão séria, mas reconfortante no rosto. Aissatou, gostaria de falar com você em particular para discutir as repercussões dos acontecimentos recentes e sua situação dentro da empresa. Sim, Sr. Lefebvre, respondeu Aissatou tentando manter a calma. Acompanhamos de perto a evolução do caso e depois de analisar as provas e os depoimentos, tomamos uma decisão importante em relação à sua posição aqui. Monsieur Lefebvre fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Aissatou, com o coração palpitante, esperava impacientemente o que aconteceria a seguir. E quanto a isso? Ela perguntou. Decidimos readmiti-lo como gerente de vendas, conforme planejado inicialmente antes dos trágicos acontecimentos. Reconhecemos sua dedicação e habilidades e queremos lhe dar a oportunidade de retornar à função que você merecia. Aissatou sentiu um imenso alívio invadir o seu ser. Ela trabalhou arduamente para esta promoção e a notícia da sua reintegração foi um reconhecimento importante dos seus esforços e resiliência. Muito obrigado, Sr. Lefebvre. Isso significa muito para mim. Sabemos que não foi fácil para você e queremos ter certeza de que você se sente apoiado nesta transição. Desejo-lhe muito sucesso nesta nova função. Monsieur Lefebvre levantou-se para apertar sua mão com um sorriso encorajador. Se precisar de alguma coisa, não hesite em vir me ver. Estamos felizes por ter você conosco nesta importante função. Aissatou saiu do escritório com um sentimento de renovação e gratidão. Ela voltou ao cargo de gerente de vendas com determinação renovada, pronta para provar seu valor e restabelecer sua reputação dentro da empresa.
Os seus colegas, tendo observado a sua força e coragem ao longo desta provação, começaram a cumprimentá-lo com maior respeito e apoio. A empresa, tendo testemunhado a injustiça sofrida por Aissatou e a sua integridade face às adversidades, foi gradualmente unida à sua volta. Aissatou assumiu as suas novas responsabilidades com entusiasmo renovado. Ela sabia que, apesar dos desafios passados, agora tinha a oportunidade de libertar o seu potencial e contribuir significativamente para a empresa. O caminho foi difícil, mas conduziu a uma vitória pessoal e profissional que Aissatou estava determinada a conquistar com toda a paixão e dedicação de que era capaz. Com a sua nova posição como gestora de vendas, Aissatou considerava cada dia mais gratificante que o anterior. A sua determinação e dedicação já não eram segredo para ninguém e os seus colegas respeitavam-na pela sua coragem e perseverança. No entanto, no meio deste renascimento profissional, Aissatou não esqueceu Élise, a governanta que desempenhou um papel crucial na revelação da verdade. Élise, sempre discreta e reservada, continuou a trabalhar com afinco, mas Aissatou viu nela muito mais do que uma simples colega. Certa manhã, depois de uma reunião particularmente bem-sucedida, Aissatou decidiu convidar Élise para almoçar. Eles se instalaram em um pequeno café não muito longe da empresa. O ambiente era caloroso e as duas mulheres, embora vindas de mundos diferentes, partilharam um momento de convívio. Élise, queria agradecer mais uma vez por tudo que você fez por mim, começou Aissatou, largando a xícara de café. Sem você, talvez eu nunca tivesse sido capaz de provar minha inocência. Élise, visivelmente emocionada, assentiu. Eu só fiz o que era certo. Ninguém merece o que você passou. Suas discussões tornaram-se mais pessoais e logo descobriram que tinham muito em comum. Élise falou dos seus sonhos de uma vida melhor para os seus filhos, enquanto Aissatou partilhou as suas ambições e desafios. Com o passar das semanas, a amizade deles se fortaleceu. Aissatou encontrou em Élise uma aliada preciosa e uma amiga fiel. Eles se apoiaram em momentos difíceis e celebraram juntos pequenas vitórias diárias. Élise, por sua vez, sentiu-se valorizada e respeitada, não só pelo seu trabalho, mas também pela pessoa que era. Um dia, Aissatou decidiu tomar uma iniciativa. Ela sugeriu ao Sr. Lefebvre que organizasse sessões de treinamento para funcionários não administrativos como Élise, a fim de oferecer-lhes oportunidades de desenvolvimento profissional. O Sr. Lefebvre, impressionado com a ideia, aceitou imediatamente. Élise, disse a Aissatou uma noite depois do trabalho, tenho uma surpresa para você. Organizaremos treinamentos para colaboradores como você, para que possam desenvolver novas competências e quem sabe até progredir dentro da empresa. Élise, emocionada, abraçou Aissatou. Obrigado, Aissatou. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Os meses se passaram e graças a essa formação Élise conseguiu progredir na carreira, tornando-se auxiliar administrativa. A sua autoconfiança cresceu e a sua amizade com Aissatou tornou-se um modelo de solidariedade e apoio mútuo dentro da empresa. A história deles inspirou muitos outros colaboradores, e a empresa se tornou um lugar onde todos se sentiam valorizados e respeitados, independentemente do cargo. Aissatou e Élise mostraram que, apesar dos obstáculos, a amizade e o apoio podem transformar vidas e criar um ambiente de trabalho harmonioso e próspero. Assim, Aissatou e Élise continuaram a crescer juntas, cada uma apoiando a outra nos seus respectivos caminhos, provando que as verdadeiras amizades podem nascer dos momentos mais sombrios e florescer sob a luz da verdade e da justiça. E aí está, queridos ouvintes, a inspiradora história de Aissatou e Élise. Através de provações e injustiças, demonstraram que a verdade e a amizade sincera podem triunfar sobre os momentos mais sombrios. Aissatou, graças à sua determinação e ao apoio inestimável de Élise, não só restaurou a sua honra, mas também criou um ambiente de trabalho onde todos podem desenvolver-se e sentir-se valorizados. A sua história é um poderoso lembrete de que a coragem e a integridade podem transformar as nossas vidas e as vidas de outras pessoas. Esperamos que esta história tenha tocado e inspirado você. Se você gostou deste vídeo, não hesite em curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para descobrir outras histórias cativantes e comoventes. Obrigado pela audiência e até breve.